Reverendíssimo Padre Joseph, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, início do ano civil, a liturgia nos oferece uma solenidade linda, a de Maria, Mãe de Deus. Isso foi um presente da reforma litúrgica para nós. Antigamente, o ano civil começava com a festa da circuncisão do Senhor. Agora, começa com a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Começamos bem o ano, porque celebramos um mistério que assombra os anjos. Como pode alguém ser Mãe de Deus? Ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Maria Santíssima não é mãe do Pai, ela é filha do Pai. Ela não é mãe do Espírito Santo, ela é esposa do Espírito Santo. Ela é mãe do Filho de Deus, da segunda pessoa. Como ela se tornou mãe do Filho? Concebendo, por obra do Espírito Santo, aquele que já existia antes dela como Deus desde toda a eternidade. Como homem, porém, ele passou a existir quando foi concebido no seio virginal de Maria. Esta concepção é milagrosa. Assim, Jesus recebeu do Pai eterno a natureza divina. Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é nascido do Pai antes de todos os séculos. Mas Jesus, que sempre foi Deus, junto do Pai na unidade do Espírito Santo, Jesus que sempre possuía a natureza divina, que é comum ao Pai e ao Espírito Santo, passou a ser homem, recebeu a natureza humana de quem? De Maria. Maria é humana como nós, pertence à nossa espécie. Ela entregou, comunicou ao seu Filho Jesus, a quem ela gerou, a natureza que é dela, a natureza humana. De onde Jesus recebeu a sua natureza divina? Do Divino Pai Eterno. De onde Jesus recebeu a sua natureza humana? De Maria Santíssima. Isso é um mistério maravilhoso. Maria é criatura que gerou aquele que é o seu Criador. É algo maravilhoso, mas não é absurdo. Por isso, em vez de nós rejeitarmos, devemos fazer silêncio e adorar esse mistério. A primeira leitura fala da bênção de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, irmão de Moisés, da tribo de Levi. E o Senhor disse a Arão como ele deveria abençoar os filhos de Israel. A bênção de Arão tem 3 versículos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti o seu rosto e te seja favorável, propício. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A paz para os hebreus significa tudo de bom. Significa tranquilidade, mas também prosperidade, felicidade, a paz. A paz foi prometida pelo Senhor quando viesse o Messias. O profeta Miqueias diz: Deus os deixará ao abandono até que uma mãe dê à luz. E este, a quem esta mãe der à luz, será a paz. Hoje, dia em que nós pedimos pela paz dos povos, para que sejam afastadas as guerras, nós pedimos a intercessão daquela que a Igreja chama de Rainha da Paz. Mas como foi que a paz veio ao mundo? A paz veio ao mundo através do nascimento de um filho de uma mulher. Vejamos como São Paulo diz isso na carta aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, é uma linguagem tirada dos relógios de areia ou de água. Quando os tempos se completaram, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher. Nascido sujeito à lei,
tanto ele é sujeito à lei, que hoje ele se submete ao ritual judaico da circuncisão, para remir os que eram sujeitos à lei. Hoje nós não estamos sujeitos ao ritual da circuncisão, porque era um ritual que era de índole tribal. Ele restringia a pertença ao povo de Israel. Como a igreja agora não é mais de uma raça, mas ela é católica, universal, a circuncisão deixou de ter importância. Mais do que uma marca na carne, nós temos uma marca no espírito, que é o batismo. Ele nasceu sujeito à lei para nos remir da lei, para nos libertar da lei e para que nós recebêssemos a adoção filial. Como filho, ele nos tornou filhos adotivos. Submisso à lei, ele nos libertou da lei. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, papai. É uma linguagem infantil do aramaico. Como a criança chama o seu pai. Como Jesus chamou o seu pai no Jardim das Oliveiras, Abá. O Espírito em nossos corações clama. Assim já não és escravo, mas filho, não escravo do pecado, das paixões, filho de Deus. E se és filho, és herdeiro, porque o filho tem direito à herança, e a nossa herança é a glória celeste. Tudo isso por graça de Deus. E essa graça de Deus veio por meio de Maria. Foi ela quem nos trouxe Jesus. Maria é a criatura pela qual nos veio o Criador. Jesus é Criador do mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo, mas quem se encarnou, quem se fez homem foi só Jesus. O Pai não se fez homem, nem o Pai foi crucificado. Jesus se entregou ao Pai em sacrifício para destruir em nós o pecado que herdamos de Adão e para restituir em nós a graça que Adão havia perdido para si e para nós, seus filhos. A nossa solidariedade com Jesus pelo batismo é maior que a nossa solidariedade com Adão pela natureza humana, pela geração. Por isso, pelo batismo é apagado em nós o pecado original e recebemos a graça e com ela a filiação divina, a vida de Deus em nós. Chamamos a Deus de Pai, um tratamento ousado, mas não mentiroso. Jesus mandou, quando orar, de dizer assim, Pai Nosso. O Evangelho traz hoje o episódio da visita dos pastores até a gruta, a alegria de eles verem o recém-nascido deitado na manjedoura, conforme os anjos lhe haviam anunciado, o silêncio de Maria, que guardava todas essas coisas cuidadosamente no seu coração, e depois de 8 dias, a circuncisão do menino. Por que Jesus foi circuncidado? Era na circuncisão que se dava o nome da criança. Deram a ele o nome de Jesus, que significa Deus salva, o Salvador. Como é bom nós termos um Salvador. Um Salvador que é homem como nós, portanto, ele pode oferecer ao Pai um sacrifício em nosso nome, em nome dos homens. E um Salvador que é Deus. Logo, o sacrifício dele terá um valor infinito, capaz de apagar os meus pecados e os pecados do mundo inteiro. Este é o Salvador que nos é oferecido. Humilde, na forma de uma criança, mas ele é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. E ele veio ao mundo por meio de Maria. Que Maria seja mãe de Deus já foi alvo de uma controvérsia muito grande. Havia um homem chamado Nestório que não concordava que Maria fosse mãe de Deus. Dizia ele, Maria é mãe de Jesus, homem, mas não mãe de Jesus, Deus. Mas a igreja respondeu a Nestório, Nestório, só há um Jesus. Não existe um Jesus homem e um Jesus Deus. É verdade que ela não comunicou a Jesus a sua natureza divina. Comunicou apenas a natureza humana. Mas quem foi que recebeu a natureza humana? Foi Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Quantas pessoas há em Jesus? Uma só. O Filho, uma pessoa da Santíssima Trindade. Mãe não é mãe de uma natureza, é mãe de uma pessoa. Essa pessoa é Deus? Sim, é uma pessoa divina. Logo, ela é mãe de Deus. Vamos imaginar, a minha mãe é mãe de um padre? Ou será que alguém poderia dizer, não, ela não é mãe de um padre, porque ela gerou você, mas não gerou o sacerdócio. Podemos dizer que ela é mãe de Luiz Carlos, mas não é mãe do padre Luiz Carlos. Mas só existe um Luiz Carlos que eu saiba, ou existe dois. Você não poderia dizer que a mãe do prefeito não é a mãe do prefeito, porque ela não gerou a prefeitura, mas não existem dois indivíduos, um que é prefeito e outro que não é prefeito. Se ela gerou alguém e esse alguém agora é prefeito, ela é mãe do prefeito. Se Maria gerou alguém e esse alguém é Deus, Maria é mãe de Deus. Vocês poderiam dizer, nossa, é mesmo, mas não deixa de ser um mistério. Claro que é. Mas é um mistério para a gente se alegrar, para a gente louvar a Deus e para a gente adorar em silêncio. Em silêncio. Maria não é apenas um envelope descartável em que Jesus veio, depois a gente joga fora o envelope. Não! Ele não nasceu apenas nela, ele nasceu dela. Ela gerou o Filho de Deus, que também é Deus. Ora, se Deus tem mãe, e esta mãe não é uma deusa, é uma criatura, eu pergunto a vocês, como deve ser essa mãe de Deus? Ele pôde escolher, mais do que escolher, ele pôde criar a sua própria mãe. Se um de vocês pudesse criar a sua mãe, como você faria? Eu sei. Eu faria uma mãe cheia de todas as qualidades e sem nenhum defeito. E assim fez Deus. Ele criou Maria cheia de qualidades. Qual é a maior delas? A graça, cheia de graça. E sem nenhum defeito. Qual é o maior defeito? O pecado. Até mesmo o pecado original ele tirou dela. Assim, a mãe dele, a mãe de Deus, que hoje nós celebramos, ela tem aquela aparência luminosa, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Assim a Maria Santíssima, conforme a expressão de Santo Antonino, citada por São Luís de Montfort. Deus juntou todas as águas e a chamou mar. Deus juntou todas as graças e a chamou Maria. Bonito. Mais bonito ainda é saber que esta mãe, tão excelsa, tão gloriosa, tão elevada, é humilde. Ela nos conhece individualmente, ela nos ama, ela se preocupa conosco. E ela está sempre solícita para ouvir as nossas orações e rogar em nosso favor. É com essa alegria tão grande que nós começamos este ano. Vamos então pedir a ela própria, Maria Santíssima, ao seu castíssimo esposo São José, que nos façam entender toda a riqueza desse mistério e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.